boa noite, amigos do Pautando 321, amigos que estão chegando. Muito bom ver cada um de vocês. Estamos aqui para o nosso último Pautando de 2023. A gente está fechando uma janela, né? E uma outra janela está aí para se abrir. E, e essa janela que a gente já não sabe se a gente, quão rápido que a gente quer fechar essa ou quão rápido que a gente já quer fechar a de 2024, não é verdade? Mas em todas as coisas nós temos que dar graças a Deus, porque nossa vida está nas mãos dele e o nosso destino e os planos dele para a nossa vida nunca vão falhar, porque os planos de Deus para nós é sim e amém, verdade? E com isso dito, eu dou boa noite para minha Manusha, Wendy. Oi, querida, boa noite. Não sei se você ainda está compartilhando, mas eu queria dar a chance aqui de dar uma boa noite. Oi, Gui, enquanto a Wendy não chega, boa noite. Opa, o Emerson, chegou juntinho comigo, hein? Boa noite. Boa noite, Manuxa. Boa noite a todos. Que legal, né? Mais um ano estamos aqui ouvindo verdades, falando verdades, nos vendo, nos conhecendo, né? E com o privilégio de ter o Abraham com a gente. Puxa vida, isso é um privilégio muito grande, né? Alguém que a gente tem tanta admiração, tanto carinho, tanto respeito, também sentir essa empatia com todos nós, né? Muito legal isso. E cada um de vocês, é muito importante agradecer a presença de cada um de vocês. Juntos a gente pode ser bem forte, sim. Lembrando, né, gente, que às vezes dizem assim, poxa vida, mas é um número pequeno. Gente, foram poucas pessoas que fizeram grandes transformações. A vida inteira foi assim. Sempre foi assim. E se nós identificamos que as coisas estão todas erradas, que os valores das pessoas estão errados, que o que as pessoas estão defendendo está errado, então nós estamos certos e a gente não pode desistir. A gente tem, inclusive, que persistir, né? Ontem eu estava respondendo, uma pessoa colocou assim, puxa vida, eu fiz uma postagem, a pessoa colocou, poxa vida, como eu me arrependo, né? Tantas pessoas que eu convenci, tantas pessoas que eu, puxa vida, briguei com familiares, não sei o quê. E aí eu respondi assim, pois é, eu tenho o mesmo sentimento que você, por isso que eu tento a minha redenção a qualquer custo. E a minha redenção é tentar abrir o olho de o maior número de pessoas possíveis, né? Para entender, para ver quem de fato é a pessoa, quem de fato é este movimento, o que de fato está acontecendo no nosso país, quem realmente tem condições de reverter tudo isso. É muito importante a gente fazer esta redenção, sabe? Eu sei que dificilmente eu vou conseguir alertar tanta gente quanto eu alertei, eu induzi ao erro, né? Porque eu também acreditava muito, né, no ex-presidente. Mas eu tenho a obrigação moral de tentar. Bom, mas vamos mudar aqui o assunto, né, Manuxa? Porque hoje a gente está, assim como a Manuxa falou, é o último dia da Pautano do ano de 2023, né? O ano está acabando, que a gente faça uma reflexão sobre tudo que aconteceu nele, que a gente tente ser melhor, cada vez melhor, e bola para frente, né? Bola para frente, sem deixar as coisas passarem em vão. A gente vê uma semana cheia de notícias tão desagradáveis, né? E a gente não pode ficar à parte. A gente tem obrigação moral de se inteirar e de ter um posicionamento, né? Bom, enfim, é isso. Espero que o Natal de vocês tenha sido maravilhoso. Um Natal em família, entre amigos. E espero que a passagem de ano seja tão legal quanto foi o Natal. Lembrando que a gente ainda está nas oitavas de Natal, né? A gente ainda está comemorando ali o nascimento do nosso Salvador. Passa a palavra, Manuxa. É exatamente isso, gente. Eu queria, o Leonardo, eu vi você dando um tchauzinho, queria dar um oi para você. Boa noite. O Rod Bot 8, boa noite. O XZ
Esporte, boa noite. E você que está chegando, oi Fabrício, boa noite, sejam bem-vindos. Marlene, nossa maninha querida, todos sejam muito bem-vindos. E como a gente estava dizendo, né, é momento de reflexão, sim. É momento da gente refletir o que a gente tem vivido nesse ano. E a gente, nessa sala, o que a nosso posicionamento é realmente encarar a verdade tal como ela é, né? Às vezes a gente quer mostrar, não, mas não é bem, é assim. Nós estamos vivendo um momento da nossa sociedade que a moral, ela foi, nós vivemos uma sociedade amoral. Na verdade, a ausência da moral é a moral. Nós vivemos a ausência da moral. Olha, todas as coisas que a gente vê, os valores estão tão invertidos, os valores estão invertidos. Então a gente vê, por exemplo, a mulher cristã, assim, beijando no cangote, né, do amigo, né, e as pessoas dizem, não, mas ela vê essa pessoa como um irmão. Não, esse não é procedimento, nem, sabe, isso não esse não é o comportamento. Então, nós fomos aos poucos nos ajustando a essa amoralidade que a nossa sociedade vive, nós fomos ajustando, e eu acredito que tem pessoas que realmente estão convictas de que o errado é certo. Elas foram convencidas de que esse tipo de vida, esse lifestyle, está correto. Então, nós vivemos nesse momento, e vai tomar muito tempo, porque poucos de nós estamos despertos, poucos de nós estamos acordando. E esse pouco, como a Wendy disse, são poucos, sim, mas sempre foi a minoria que determinou uma vitória. Então, é a minoria. Então, o que nós precisamos, ao meu ver, para esse ano que está entrando, é continuar mantendo a nossa sanidade mental, manter a nossa sanidade mental para que nós possamos passar por esse momento e continuar abrindo, como disse a Wender, os olhos de outros, porque se a gente esconder a luz debaixo da cama, de que vale, qual é o valor da luz se ela está escondida debaixo da cama? Então, quando a gente vê a verdade, quando a gente vê determinada situação, a gente, a gente tem a obrigação social de declarar aquilo como a verdade, declarar aquela verdade. A verdade, ela não pode, a luz não pode estar debaixo da cama. Ela tem que estar, não pode estar debaixo da mesa, ela tem que estar acima. Você tem que andar com a sua luz prendida. E não esqueça que tem aquela passagem das sete noivas, que elas tinham azeite suficiente, óleo suficiente para manter as lâmpadas delas acesas. Então é hora da gente ter a nossa reserva, manter a reserva para que nossas lâmpadas nunca chegam a falhar. Né? E é para isso eu dou boa. Com isso dito, chegou o Wave na nossa sala, que é o ponto, é a conversa hoje. A gente vai entrar, vai fazer umas reflexões juntas. E, Abe, seja muito bem-vindo. Sempre é um prazer te escutar, sempre é um prazer estar na sua companhia e na companhia dos amigos. Então, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, May. Boa noite, Wendy. Boa noite, Paulo. Boa noite, Abe. Boa noite, Wendy. Boa noite, Paulo. Boa noite, tia Marlene, a Denise, o Valdair, o Guilherme e todo mundo aí que tá com o Léo, Fabrício, todo mundo que tá com a gente aí. Gabriel. Boa noite. Não sei qual é o tema que vocês gostariam de tratar hoje. Eu peguei até o manifesto para ler. Eu tô na Islândia, para quem não sabe, né? E eu cheguei hoje. E eu até peguei o manifesto, imprimi para trabalhar nele no avião, mas tremeu muito o avião. E aí tremeu logo na saída, eu fiquei enjoado. E bastante gente passou mal, tal. Até o cara que estava do lado do meu filho vomitou no hotel, respingou umas bereba lá. Então eu acabei não. Cheguei hoje e ainda não vi a última versão do manifesto, mas então não seria sobre o manifesto, não me sinto à vontade para falar do manifesto, porque ainda não vi a última versão, ainda não li, né? Agora a gente pode falar da retrospectiva do ano, pode falar
Sensacional, a retrospectiva do ano é sensacional. Das pessoas que morreram, né? Estou falando aqui do amigo lá, do PC Siqueira? o PC Siqueira, o amigo do Felipe Neto, né? Então, a gente pode falar um pouco disso. O que vocês acham? A Islândia também é muito cedo para falar, porque eu cheguei hoje, desci no aeroporto, peguei o carro, né? Eu aluguei um carro e aluguei um apartamento aqui no Airbnb. E aí chegamos aqui e tal, tem um fuso horário, a gente não dormiu no avião. Aliás, Eibe, você é incrível, porque assim, puxa vida, tem o quê? 14 horas que chegou aí, você tá assim, puxa vida, e aqui com a gente. Só mostra o carinho que você tem por cada pessoa que participa da sala, cada pessoa que está sempre contigo. Então, você é realmente uma pessoa muito especial. Obrigado, Andy. Eu queria, em nome de todo mundo, te agradecer isso, porque eu sei que o seu dia hoje foi tumultuado. Mas muitíssimo obrigada. Eu acho que a retrospectiva, né, May? Eu acho que é top, né, Manuxa? Nossa, olha, primeiro, meus respeitos, como sempre, minha como sempre, né? Você não falha. Obrigado, Você falharia se você estivesse dentro do avião, você ia falar assim, olha, não dá, eu estou dentro do avião. Mas você chegou aí e você está fazendo a sala aqui com a gente em respeito aos amigos, em respeito aos amigos que te acompanham, em respeito a esse grupo que te acompanha, e só tenho gratidão contigo. Agora, me conta uma coisa, antes de a gente entrar nessa retrospectiva, como é que está o frio aí? Não, aqui não é tão frio. Chama a Terra do Fogo e do gelo por causa do vulcão e da neve e tal. Mas eu acho que está 3 graus negativo agora. Nada absurdo, não. Tá nevando bastante. Não é aquele frio de rachar, porque é na beira do oceano, né? É muito alto, latitude alta, estou próximo do círculo polar. Foi a latitude mais elevada, foi a vez que eu mais cheguei perto do Polo Norte. Antes disso, o mais longe tinha sido Edimburgo. Polônia também, né? Polônia, norte, litoral da Polônia, Mar Báltico. Mas agora eu tô na parte. Mas assim, não é tão frio assim aqui. Se você pegar nos Estados Unidos, não no Alasca, no meio dos Estados Unidos, ali em Montana, que é bem mais ao sul do que seria aqui, né? Do que é aqui. Quando desce uma massa polar mesmo, brava, às vezes faz temperatura mais baixa do que aqui, né, onde eu tô. Então, por enquanto eu não tenho condição de falar direito, porque eu acabei de chegar. Eu só peguei o carro no aeroporto, vim eu e meu filho, né? Meu filho tá ficando adulto, então é uma viagem meio que de despedida. E a gente veio para cá, enfim, é tanta coisa que é para aproveitar, conversar, bater papo. Tá um homem feito já. Falta eu terminar de pagar a faculdade dele. Ele vai entrar ainda numa faculdade, depois eu pagar a faculdade dele, acabou, tá voando. Então a gente veio para cá e o voo nem é tão longo, né? Porque de Washington para cá dá 5 horas e pouquinho, 5 horas e pouco. Mas sacudiu muito. E a gente saiu ontem à noite, né? Então não deu para dormir. Durante o voo chegamos aqui, aí passa, pega o carro, tem um fuso horário, né? Então tá, ainda tô. Hoje eu só fui passei, peguei o carro, vim, peguei a chave da casa, entrei no apartamento, desfizemos as malas e tal, e eu fui comprar comida, terminamos de comer, fizemos uma comida aqui no apartamento mesmo, terminamos de comer. E agora estamos falando, mas é um pouco o que você estava comentando, May. Vai ter a áurea boreal, né? Vai ter. Tomara, né? Tomara. Vou torcer para você ver esse show maravilhoso da aurora boreal. Tem que ter as duas coisas, né? Tem que ter a tempestade solar naquele momento e o céu tem que estar aberto. São duas coisas. Não pode estar nublado, não pode ter nuvem e tem que ter a tempestade solar. Mas eu tô torcendo para isso. Vamos vir aqui para isso. Para isso e para outras coisas, e principalmente para o meu filho, né? A gente estava discutindo, o lugar que melhor dá para ver aurora boreal
pelo céu claro e pelas obras, tem que ser no escuro, né? Tem que estar bem escuro. É uma cidadezinha no mar da Baía de Hudson, lá no norte do Canadá. Aí eu comecei a ver no YouTube, você vê, pô, é um inferno, lá não tem nada, só tem umas cabanas de madeira, horroroso. E demora assim, de uma cidadezinha do Canadá para chegar lá é um dia de viagem, ou então você pega um teco-teco e vai sacudindo, inferno para chegar lá. Cara, daí eu falei, pô, outro lugar que dá para ver a Aurora Boreal, eu vi a Islândia, pô. 5 horas e meia de onde eu tô de Washington, sabe? Pulo, é mais perto do que ir, pô, muito mais perto do que ir pro Brasil. E tem a cidade, tem tudo aqui, tem tudo. Então a gente chegou. Hoje a única coisa que sacudiu, então não deu para descansar no voo, não deu para dormir, não deu para ler. E sacudiu nos Estados Unidos. Aqui, depois que a gente saiu dos Estados Unidos, assim, foi a primeira hora de voo. A Islândia, o Mar do Norte, não sacudiu, não. E daí a gente chegou, pegou o carro, pegou o apartamento, saiu para comprar coisa. Disse, então estamos ainda na rebarba aí, fazendo amanhã a gente já combinou de sair cedo para ir passear. Tem que sair Bom, antes do sol nascer, né? Porque o sol nasce às você... 10 e se põe às 3, né? É verdade. É o clube do Bolinha, né? Desculpa, é o clube do Bolinha aí. E lá em Washington, o clube da Luluzinha. Já falamos com elas. Mas é um pouco isso que você está falando, May. Para mim é importante conversar com vocês, porque nesse mundo de trevas, né? Porque, pô, é um absurdo, as pessoas não veem a mentira sendo vendida como se fosse verdade, toda a hipocrisia, toda a corrupção, toda a devassidão, tudo que é de errado, as pessoas não veem. E são esses dois grupos, o bolsonarismo e o petismo, que você fala, não é possível, só eu que estou vendo, só eu que eu tô louco, não, tem um grupo, existe, não sou só eu, tem mais gente. E vocês, além de verem, vocês têm coragem de falar, não, eu tô vendo isso aí também. Porque tem muita gente que vê e fica quieto. Vê e fica quieto. Tem gente que eu não sei quem é pior. Quem ainda é iludido e acredita nessa porcaria, ou quem vê, fica quieto, é hipócrita e covarde de falar, não, é isso aí mesmo e vamos que vamos. Então é um momento de não me sentir só, né? Essa quinta-feira o pautando e amanhã do Vai Entrar Sem Filtro é para não se sentir tão só. Solitário num país de trevas, né? O Brasil é um país de trevas. Onde o pessoal fala do PC Siqueira, já entrando no assunto, né? Mas não vê todas as declarações, porque o PC Siqueira foi uma declaração, depois encontraram, tal, mas, pô, declaração por declaração, Bolsonaro já fez declaração horrorosa com as meninas venezuelanas, o Lula já fez declaração horrorosa, tantas pessoas que têm comportamentos abjetos, horrorosos, e as pessoas passam pano, tá no grupo deles, né? Então, veja, o PC Siqueira não foi condenado. Porque as pessoas não julgam os fatos, julgam pelas pessoas, julgam os autores. Não julgam quem faz a narrativa, mas a narrativa não julga, né? A narrativa, mas quem faz, entende? Eu acho que é hipocrisia, interesse, covardia. Eu acho que hoje em dia, assim, o cara tem que ser muito, muito obtuso para realmente confiar na honestidade do Bolsonaro. O cara tem que ser muito, muito, muito torto para acreditar na honestidade do Lula. Veja, mas ele foi descondenado. O PC Siqueira não foi condenado. Não foi condenado. E todos nós fizemos um julgamento pessoal sobre o PC Siqueira. Quem aqui em sã consciência deixaria uma criança pequena ao lado do PC Siqueira? Assim como não deixaria uma criança pequena ao lado do Felipe Neto. Eu não deixaria uma criança pequena ao lado do padre Lancelotti. O padre Lancelotti sofreu acusações e não foi descondenado. E tantas pessoas aí que têm acusações de malfeitos, e no Brasil hoje ser condenado ou não condenado já não significa mais nada, né? Você tem que fazer o seu próprio julgamento. O Cariani é o exemplo clássico.
Eu vejo a mobilização que houve, né, para defendê-lo, e os argumentos, eu não escutei um argumento razoável. Um argumento razoável. Você pega a defesa dele, agora ele tem direito a se defender? Tem direito a se defender, eu tenho direito a fazer o meu juízo de valor, meu juízo de valor individual, com o que eu vi até agora, eu acho complicadíssima a situação dele. Não vai ser preso, não vai ser preso. Não vai. E se eventualmente for preso, passa 2, 3 dias, porque veja, quem no Brasil com envolvimento com esse tipo de atividade, em volumes grandes, sendo rico, sendo muito rico, bilionário, quem fica preso? Não tem um. Não tem mais ninguém. Não tem uma pessoa que mexe com 1 bilhão presa no Brasil. Faça o que for. Se tiver 1 bilhão, não tem, 500 milhões não tem um preso. 300 milhões não tem um preso. Morreu o Barata lá do Rio de Janeiro. Ficou preso, acho que foi o meu Deus, o juiz do STF, o Sapão. Começa com o Gil, não precisa falar o nome aí, o Gil. Ele ficou preso, era padrinho de casamento do cara, ele não poderia julgar. Tem relacionamento pessoal, padrinho de casamento. Julgou, inocentou, mandou soltar, sei lá. Não fica preso. Não fica preso, gente. No Brasil de hoje, Cariani não vai preso. E aí, o que acontece? Teve um desgaste de imagem gigantesco. No exterior, ele pode ter repercussão, né? Já falei aqui porque o problema não foi ele negociar esses produtos, né? Foi ter usado o nome da AstraZeneca. A AstraZeneca tem, sim, que se preocupar com a imagem internacional dela. Então, assim, do ponto de vista bem objetivo, o único erro operacional ali, no caso, foi utilizar a AstraZeneca. Se não fosse isso, podia ter utilizado o nome de outras empresas. Não dá em nada. Ele não vai ser preso. Então, olhando assim, o que a gente tem de retrospectiva para o Brasil? Eu diria que é o ano o ano passado já foi o ano que as máscaras caíram muito, né? Estão caindo muitas máscaras. Se você olhar de 2018, isso o governo Bolsonaro ele trouxe como positivo, né? Ele desmascarou o Exército Brasileiro. E foi desmascarando outros segmentos também. Eu acho que esse ano caíram algumas máscaras que as pessoas se recusavam a acreditar no que eu e meu irmão já tínhamos alertado 2 anos antes. O Exército Brasileiro não presta. Por quê? Porque ele está na mão de generecas, muitos deles com suspeitas de corrupção grave, com suspeita de envolvimento com narcotráfico. Para mim é surpresa, eu não podia imaginar. Com posturas covardes, posturas calhordas, posturas mentirosas. Aquela frase que eles falam com a boca cheia, dou minha palavra de honra militar, o dia que você escutar isso, saia correndo. Dou minha palavra de honra militar, ele está mentindo e não vai cumprir nada do que ele está te prometendo. Então tudo isso, quando a gente falou lá atrás, 2021, 2022, as pessoas não acreditaram. Eu acho que esse ano caíram muitas máscaras. Então, General Heleno, hoje em dia ninguém mais fala, aliás, ele submergiu, mas não aparece mais os idiotas falando, porque eu não confio nos generais, mas no General Heleno eu confio. No General Heleno, no Braga Neto eu confio. Acabou, isso acabou. Ainda tem os caras, estão lá, né? O Mourão está lá com mandato de senador, o Pazuello, tem um monte de generais com mandato, fazendo nada. Então lá, o próprio astronauta é coronel da aeronáutica. Então, assim, isso serviu. Esse ano caíram muitas máscaras, né? Eu acredito que caíram muitas máscaras. O próprio Paulo Guedes, eu acho que caiu muito a máscara, ainda não totalmente, ainda tem coisas a mais para as pessoas perceberem, mas o próprio Paulo Guedes, quando no final do ano passado ele colocou terror na população, falando que em 6 meses o Brasil estava igual a Argentina, em 1 ano igual a Venezuela, ali era uma forma de terrorismo que eu considero uma postura muito errada, né? Uma postura... Porque isso afeta, né? Afeta a vida das pessoas que não têm o conforto material,
a capacidade intelectual de absorver um cenário desses. E ele falou várias vezes, né, esse tipo de loucura. Trago também, né, o princípio que a gente já estava alertando sobre o Paulo Guedes. Olha, errou no câmbio. Tomara que tenha errado, né, porque a alternativa é ter se posicionado antes e manipulado o câmbio. Então, acho que ele errou no câmbio. Espero que ele tenha errado no câmbio, não manipulado intencionalmente para ganhar dinheiro com a mega desvalorização que a gente passou. Tudo isso impactou a vida de muita gente. Muita gente. A inflação está aí. O impacto da inflação já ficou, né? O preço não volta antes, o seu poder de compra não recupera. Os preços não estão mais subindo no ritmo que estavam subindo. Isso é inflação, é o ritmo de crescimento dos preços, né? Da subida de preço. Então parou de subir. Agora a inflação está subindo 4% ao ano. O preço está subindo 4% ao ano. Que é bem menos que 12% que estava subindo. Mas quem perdeu o poder de compra? Aposentado. Quem não tem capacidade de negociar no mercado, perdeu. E o desenho é esse mesmo. Eu cansei de alertar, não desvalorize tanto a moeda. O maior perdedor de uma moeda super desvalorizada é o povo, principalmente o mais pobre. Já expliquei isso várias vezes no Weintraub Sem Filtro, já expliquei isso aqui no Pautando. E, infelizmente... Eu queria aproveitar, porque constantemente as pessoas falam assim, poxa, mas o Paulo Guedes parece que foi um excelente... Poxa vida, não foi. Você não ouve o Eibe e tal, mas o que ele não foi? Então, eu falo do meu jeito, mas seria tão bom se você pudesse mostrar aqui algumas ações que foram erradas, não foram equivocadas. Lógico. Eu não acredito em equívoco. Eu não acredito em equívoco nele. Eu considero que tenham sido erradas. Pode ser, Eibe? Lógico. Por exemplo, ele mentiu aqui abertamente. O Brasil não virou a Argentina em 6 meses e não virou Venezuela em 1 ano. Então mentiu. Ele mentiu quando falou que ia fazer um ajuste fiscal, ia ser ortodoxo na condução da política econômica, ia evitar gastos excessivos. Ele mentiu. Por quê? Porque a expansão que houve do fundão eleitoral, de gastos eleitoreiros, de gasto com centrão, com gasto da pior qualidade, foi gigantesco nos 2 últimos anos do governo Bolsonaro. Gigantesco. Então ele se vendeu como uma coisa, como aluno do Milton Friedman, e ele se comportou como um economista do Sarney. Ele e o Maílson da Nóbrega, tá? Mesmo patamar. Mesmo patamar. A expansão monetária, a expansão fiscal, a falta de compromisso com estabilizar a moeda, desestabilização da moeda foi uma coisa absurda que ele fez. Uma mistura de Unicamp com centrão fisiológico da pior qualidade. E sumiu agora, né? Porque ele sabe que tem muita coisa ali que eles estão investigando. Como ele sumiu, desapareceu, ao mesmo tempo que ele fez tudo isso, ele agradou muitos setores poderosos que estão dando guarida para ele, por isso que não estão indo totalmente para cima dele. Tá tudo bem, ninguém aqui precisa pesquisar muito para descobrir que aonde ele pôde, ele tentou trazer gente que era ligado ao establishment, não privatizou porcaria nenhuma. O que fez foram concessões, na minha opinião, mal feitas. Os movimentos feitos na Petrobras não foram bons. Assim, quando você olha tudo, o conjunto da obra, longe de ser ortodoxo, mainstream, Escola de Chicago, Milton Friedman, é o oposto. É Maílson da Nóbrega misturado com Unicamp. Para quem não lembra, Maílson da Nóbrega foi o último economista do governo Sarney. Uma mistura de Maílson da Nóbrega com o Unicamp. E para mim é o meu desgosto, né? Porque eu nunca acreditei tanto assim nele, né? Eu já estava vendo no próprio plano de governo ali muita coisa que era muito bravata que o Paulo Guedes fazia. Mas a chegar a esse ponto da expansão fiscal, e é importante as pessoas entenderem, quando você gasta dinheiro do setor público, esse dinheiro ou vira inflação, ou vira dívida que em algum momento vai ter que ser pago. Gastou, mas quem vai pagar depois? Vai pagar na forma de aumento de imposto, que está vindo aí a reforma tributária, no aumento
de dívida, que dificulta depois crescimento, dificulta investimento do Brasil, dívida pública. Vem o quê? Aumento de inflação que já teve. O poder de compra no Brasil já foi corroído. As pessoas perderam aí um quarto do poder de compra, 25% do poder de compra nos anos do Paulo Guedes. Desvalorizou demais a moeda, veio uma inflação alta. O ajuste fiscal que ele fez foi via inflação. Mas eu consegui chegar no ponto de que foi via inflação, que eu já expliquei também no Vai Entrar Sem Filtro como faz. Então, assim, o que eu posso dizer? Que era típico do ajuste fiscal feito pelo Sarney, até pelo próprio Figueiredo, né? O Delfim Neto, ele conduzia a política fiscal via ajuste imposto inflacionário. Então, veja, o Paulo Guedes, ele caiu a máscara. Eu acho que esse foi um dos que caíram a máscara. Esse é ele, o Heleno, eu acho que hoje está bem sedimentado, quem acompanha. Tanto é que no mercado ninguém fala bem do Paulo Guedes, ninguém ousa defender o legado dele. Não existe ninguém no mercado financeiro, pessoas que fazem conta e tal, que falam, não, ele fez um ótimo trabalho, foi muito bom. Não tem uma pessoa que vá falar assim, que estuda economia, que conhece do assunto, que defende ele. Não tem economista que defende ele. É uma coisa muito louca. Ô, Eibe, olha só, você falou uma coisa importante, ele trouxe pessoas ali, né, do establishment, tipo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, genro do Léo Pinheiro, aquele que reformou o triplex do Lula e também o sítio de Atibaia, né? E eles eram amigos ali, parece que eram sócios, alguma coisa assim, né, em banco. E aí tem outra coisa, Eibe, que a coisa que mais me incomodou do Paulo Guedes foi a questão da moeda mesmo, porque quando a gente chega em 2019, o dólar está a 3,79. Em 2020, acho que foi 2021, chegou aos 6, quer dizer... 5,80. Pois é. Foi a maior desvalorização real da história do Brasil, comparado ao que aconteceu em outros países do mundo. Assim, foi o dobro de desvalorização da Colômbia, o dobro de desvalorização do Peru, o dobro de desvalorização do México. Ele desvalorizou o dobro de qualquer país parecido com o Brasil. Isso gerou um estrago gigantesco. Eu volto, durante a eleição, eu falava, o Bolsonaro vai perder por causa do câmbio do Paulo Guedes. Eu falei várias vezes, eu expliquei isso. Você repetiu isso várias vezes, é verdade. Então, assim, mas assim, esse ano... que ele fez, ele estava numa entrevista e a jornalista falou assim, e ele pegou e disse, e se chegar a 5? Inclusive ele comentou que empregadas domésticas estavam fazendo viagem para o exterior, para os Estados Unidos, e disse assim, ele, como ministro da Economia, eu entendo que ele jamais poderia fazer qualquer movimentação nesse sentido. Aí se chegar a 5? Quando ele fez isso, o negócio desandou. Foi por isso, essa afirmação dele foi importante para desandar, Eibe? Foi tudo, né? A redução da taxa de juros também. Então você vê agora, o mercado não estava trabalhando, ninguém estava trabalhando com um cenário de desvalorizar tanto a moeda e reduzir tanto o juro. Foi surpreendente. E todo mundo hoje fala que ele errou. O Roberto Campos, as pessoas ainda não estão falando abertamente porque ele ainda tem uma posição lá como presidente do Banco Central. Mas o Roberto Campos e o Paulo Guedes são responsáveis, eu acho, pela volta do PT ao poder, junto com, óbvio, o próprio Bolsonaro, que permitiu toda a articulação para o Lula ser descondenado. Eu vejo o Paulo Guedes como um general Helena, entendeu? Era uma pessoa que tinha uma imagem que foi construída pelo bolsonarismo, pelos militares, por todo mundo, que não era condizente o que eu via lá nos bastidores, nem um pouco. Nem um pouco. E esse ano, eu acredito, caiu a máscara, né? Quem hoje defende o Paulo Guedes, quem hoje defende o general Heleno, quem hoje defende o Braga Neto. Então, a retrospectiva desse ano, e isso gerou um corte grande na base de apoio do bolsonarismo. Ele está reduzindo drasticamente. E hoje o que eu vejo ao lado dele, você tem alguma coisinha ainda do agro, mais leve,
mas você tem basicamente os evangélicos que ainda não cortaram apoio. Do movimento bolsonarista mesmo, o que eu acredito, é os 5% que ele tem de eleitores que, vota no fulano de tal, ele vai votar, 5% vota. O resto que ele tem de apoio é evangélico, não que todos os 35% de evangélicos do Brasil vão votar nele, mas você tem uma metade aí que é muito influenciada pelos bispos, e eles ainda estão ligados ao bolsonarismo, que eu já falei aqui, né? O PT odeia os evangélicos, odeia visceralmente. O PT tem uma aliança com a parte, errada da Igreja Católica. Existe um movimento que muitos de nós não consideram cristão, que não considera correto. É padre que fala, isso está no YouTube, não estou inventando, em nome do Pai, do Filho e da Santa Brisa. A Santa Brisa é maconha. Você tem o padre da Santa Brisa, você tem o padre Lancelotti, você tem o Boff. E esse pessoal, eles ganharam força em alguns anos aí. O próprio Lula fala, ele não chegaria ao poder sem o apoio dessa parte da Igreja Católica. E existe uma rixa muito grande com o movimento evangélico. Não que não tenha gente errada no movimento evangélico, tem muita gente, eu mesmo conheci muita gente muito errada, muito pastor safado, mas do ponto de vista estratégico e político, eles sabem que o PT nunca vai engolir o movimento evangélico. Eles sabem disso. Então, para desembarcar do bolsonarismo, eles estão tentando criar outras figuras. Uma delas é o Nicolas. Eu acho que o Nicolas não tem condição de ser eleito para um cargo majoritário, características pessoais dele. Mas eles ainda não desembarcaram do bolsonarismo para continuar. Se eles caíssem no papo furado do PT, não, vem aqui, a gente vai tratar bem vocês, eu acho que já tinha desembarcado. O PT está fazendo movimentos, o próprio Lula está fazendo movimentos para tentar cooptar o eleitor mais conservador. Quando ele fala que no Brasil você tem muito advogado, o Brasil precisa mais de engenheiro, médico, contador, ensino técnico. Veja, o Bolsonaro nunca fez esse discurso. Ele está te ouvindo, Abe. Quem falava isso, o Bolsonaro, o Arthur pediu para dar apoio. Ele falou, não, eu não vou comprar essas brigas, não. Essa briga eu não vou comprar. Por que o Lula está fazendo isso? A minha opinião, ele se consolidou no poder, a cabeça dele, estou consolidado no poder. Os louquinhos vão me dar apoio de qualquer jeito, agora eu preciso flexibilizar o meu discurso e trazer uma parte desse eleitor que ficou com muito ódio de mim para próximo de mim. Então ele está sinalizando, cadê o banheiro unissex, cadê aquela... Assim, ele está com um discurso menos woke, menos doido, varrido do que estava no passado. Você não vai ver ele, não está indicando transgênero, mulher para o STF, homossexual, está indicando, ele mesmo falou, isso ficou no passado, agora eu vou indicar quem é bom, a quem interessa. Ele foi preso, ele passou 2 anos preso, pensando, e voltou ao poder. Eu acho que os mesmos erros ele não vai cometer, eu acho que ele vai cometer outros erros, porque a natureza dele é muito ruim. Eu acho que a natureza do Lula é uma natureza muito má. Ao contrário do Bolsonaro, eu não acho que o Bolsonaro tem uma natureza essencialmente má. Ele é uma pessoa que foi muito corrompida, isso sim. Ele se corrompeu. O Bolsonaro é como arroz. Tá? Então, o que é o arroz? Arroz é aquela coisa que vai com tudo. Arroz, eu vou comer arroz puro? Não, eu vou comer arroz com ovo, legal, arroz com ovo é gostoso. Eu vou comer uma galinhada, legal, bacana, arroz na galinhada fica legal. Eu vou comer arroz, feijão, uma feijoada ali, putz, delícia. Eu vou comer uma paeja ali, frutos do mar, é chique, hein? Então, o Bolsonaro, ele enganou, parecia um arroz branquinho, a gente chegou perto dele, e lá pelas tantas ele se afastou e foi procurar cocô. Então, o bolsonarismo é um risoto de merda, e risoto de merda é ruim.
Desculpa, para ficar boa a frase, eu tinha que falar um palavrão. Não é meu feitio, mas eu tinha que falar um palavrão. Você é ótimo. Olha, eu só queria fazer aqui retificar uma coisa. Teve uma pessoa, inclusive aqui na sala, que disse que quem elegeu Flávio Dino, deputado federal, senador e governador 2 vezes lá no Maranhão, foi a Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, assim, é muito triste isso. Mas, viu, o Paulo Enéas tá aqui com a mão para cima. Eu vi, ele Paulão. quer falar alguma coisa em cima Manda, do que você Paulão. estava falando. Manda aí, Paulão. Paulo, bem-vindo, Grande querido. Paulo Enéas. Fala aí, meu filho. May, Chama o Paulo aí, May. Opa, eu estou aqui. Boa tarde, Abraham. Boa tarde a May, a Wendy, aos demais que estão aqui, a tia. Boa tarde a tia, a Marcinha, a todos que estão aqui, o Bruno, a Denise Lopes, enfim. Eu queria fazer uma pergunta ao Para mim é Abraham. boa noite, aqui são 10 horas. São 10 horas aí na Islândia. Aliás, esses dias eu andei vendo até na internet, estava nessas férias aí, meio período de férias que a gente acaba querendo relaxar um pouco. Eu acabei vendo coisas sobre a Islândia. Eu vou te passar depois uma coisa que eu achei. Tem um lugar aí que é depois do fim do mundo, que vale a pena conhecer se tiver coragem, que é já do lado, na verdade, acho que da Groenlândia, enfim, né? Eu vou passar em seguida. Mas, Abra, só uma pergunta, como, claro, a gente quer ouvir você aqui. Primeiro, essa questão aí do período, eu tenho acompanhado muito isso, aprendido muito contigo, inclusive. Só uma informação adicional, por exemplo, sobre a questão aí do problema grave que nós tivemos, é claro, da desvalorização cambial no período Bolsonaro. Só para as pessoas terem ideia, informação que o Abra já tem com certeza, uma notícia do site R7, que em princípio, né, ele é insuspeito, digamos, né, que mostra que em 3 anos, no período de 2019 a 2020, perdão, de 2020 a 2019 a 2022, no começo, a cesta básica, ela aumentou 48% em 3 anos, no período de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2022. Isso para as pessoas terem ideia de como que essa política cambial desastrosa do Paulo Guedes, ela impactou, obviamente, a vida dos mais pobres, porque o aumento da cesta básica em quase 50% afeta a vida de quem tem renda mais baixa e gasta grande parte da sua renda com alimentos básicos, né? Inclusive, alguns dos itens da cesta básica, está listado aqui, chegaram a aumentar 153% em período de 3 anos. A gente alertava isso e tudo mais, e, obviamente, o discurso bolsonarista era de que fazer de conta que o problema não existia e que, além da mentira esfarrapada, vagabunda, desculpe o termo, de que a situação nossa era melhor do que os Estados Unidos, da Suíça ou Inglaterra, né, durante o período da pandemia, né? Enfim, então isso é um dado que eu acho que vale a pena ter, e vem aí, obviamente, corroborar o que o Abra vem falando. Agora, eu queria fazer uma pergunta muito objetiva ao Abra. A gente viu agora a aprovação da reforma tributária, eu estou acompanhando um pouco isso, tem um excelente vídeo, por sinal, do Vitor Meta, tratando do assunto, mas eu queria ver, assim, você que esteve lá, obviamente, o que impediu o governo Bolsonaro de aprovar uma reforma tributária, de levar adiante? Qual foi, de fato, os motivos que impediram? Porque até mesmo a reforma previdenciária, que é mais antipática, né, que mexe com a vida das pessoas, enfim, acabou sendo aprovada e tudo mais. A tributária, a gente sabe que envolve interesses, né? Ou seja, lobbies, acesso a recursos dos estados e municípios e outros. E acabou sendo aprovada uma reforma dentro de uma estrutura do novo arcabouço fiscal, que, na verdade, já tem um viés muito mais centralizador. E a reforma tributária do governo Bolsonaro, ela não saiu. Na sua avaliação, assim, muito mais profunda, o que impediu, que tipo de compromisso tinha Bolsonaro e Guedes, com que setores, para impedir que fosse feita uma reforma tributária e deixasse com isso a porteira aberta, obviamente, para o Lula vir com a reforma dele, que foi aprovada com votos do Centrão, obviamente, como tudo que o Lula aprova, né? É isso que as pessoas não entendem. Hoje, o governo Lula só tem estabilidade e governabilidade porque ele conta com o apoio dos parlamentares eleitos ou reeleitos por Bolsonaro no ano passado. Então, eu queria ver a tua avaliação, não da reforma em si, se você quiser falar, obviamente, que é um tema bem complexo, mas de por que ela não foi feita no governo Bolsonaro, o que travou, o que impediu, na sua avaliação, né? Então, seria isso. Maravilha. Você tinha 3 reformas, estava no plano do governo. Tinha a reforma da Previdência, o responsável era o Arthur. Você tinha a reforma tributária, o responsável era o... Meu Deus, agora me fugiu o nome, o cara do Imposto Único.
É professor, gente boa ele. Fugiu não. E tinha a reforma administrativa. Você tinha 3 reformas para acontecer, que eram emendas constitucionais. E você tinha também o programa de privatizações, que ia ser o maior programa de privatização da história do mundo. O programa de privatização estava com Salim Matar, a administrativa era o Paulo Ebel, a previdência, o Arthur, e a tributária, agora me fugiu o nome, ele foi deputado, inclusive. Me fugiu também, eu estou tentando aqui lembrar. O conjunto da obra é o seguinte: o Paulo Guedes, ele fala muito e ele é muito disruptivo. O Bolsonaro e o Paulo Guedes, eles são imediatistas. Eles querem o que dá para pegar agora, fazer agora. Eles não conseguem... pelo menos eu não vi isso do Paulo Guedes. O Paulo Guedes atrapalhou muito a reforma da Previdência. Ela saiu por muito pouco. O Paulo Guedes teve uma reunião feita na véspera que a gente anunciar, que ele quase destruiu a reforma. Quase destruiu. Queria trazer a Solange, que era daquele... que reintroduziu o fator previdenciário. Que já tinha... Assim, na véspera que a gente estava para anunciar, apareceu ele com a Solange, uma coisa assim pavorosa. E ele busca esses ganhos de curto prazo, entendeu? Esse cara daqui tem contato aqui, ali e tal. Ele nunca foi de direita, ele sempre foi um cara ligado à Rede Globo. Tanto é que na transição ele chegou com o Joaquim Levy debaixo do braço. O Joaquim Levy era o presidente que tinha sido ministro da Fazenda da Dilma, pô. Apareceu o Joaquim Levy ali na transição. E ele indicou o Joaquim Levy para a presidência do BNDES. Então, assim, Paulo Guedes, é como falar do general Heleno, hoje está mais fácil. Aqui, ó. Ele não fez, ele atrapalhou a Previdência. A Previdência saiu apesar do Paulo Guedes. Poderia ter saído uma reforma muito melhor, muito mais consistente, muito mais robusta. Se você pegar o projeto que é enviado, e o que a gente tinha de proposta, tinha ganhos expressivos para a classe média. Que a gente ia introduzir as contas individuais para ter isenção tributária para investimento. Uma série de ganhos para a classe média bem objetivos, com responsabilidade fiscal. Paulo Guedes é curto prazo, entendeu? O que passou de emenda constitucional Paulo Guedes com Bolsonaro? Fundão eleitoral, emenda constitucional. A emenda constitucional do fundão eleitoral acontece com Paulo Guedes e Bolsonaro. Os gastos do orçamento secreto, tudo isso foi viabilizado e implementado nos últimos anos do Guedes, no Ministério da Fazenda. Então, veja, o Guedes ele tinha 2 amigos que acompanhavam ele, que acabaram saindo depois. Um foi parar na presidência da Petrobras. Se eu não me engano, foi ele que vendeu a refinaria ali mais barato, por um preço mais barato do que deveria. Mas o desenho geral é esse. Por que o Heleno não... Porque o Heleno é aquilo. O Heleno fala uma coisa na frente e no bastidor está fazendo outra, gente. Paulo Guedes, eu acho que é até pior que o Heleno em alguns aspectos. Ou melhor, sei lá, tanto faz. Tanto faz. É isso importante. As pessoas, eu acho que não têm a dimensão. Isso daqui é um exercício de falsa modéstia, vai. Gente, quem tinha proposta, era eu, Arthur, o Onix tinha, mas, enfim, e o Paulo Ebel. O resto estava fazendo espuma, estava olhando para os interesses próprios. Talvez eu esteja sendo injusto, Ernesto Araújo tinha proposta. Mas, do modo geral, você vê, na saúde, não teve problema com orçamento. Ninguém reclamou que não tinha... Você deixando, o negócio flui. Você não aumentando a fiscalização, soltando a barrigueira, pessoal, para rataiada, ninguém vai molar. E o PT, apesar de ser essa porcaria que eu odeio, eles são problemáticos, eles são rato magro, eles têm agora suspeitas de corrupções de dezenas de bilhões de dólares. Mas o PT, ele não é só rato magro.
O PT ele tem um projeto de poder. O PT não quer só dinheiro, ele quer dinheiro e poder. Porque uma pessoa que tem um pouco mais de visão histórica sabe que você tendo dinheiro e não tendo um país, uma casa, um lar, uma proteção, uma arma, remédio, hospital, museu, escola, você na tua vida vai ver desgraça, mesmo sendo multimilionário. Qualquer um que tem um pouco mais de visão histórica sabe que é melhor ser classe média na Suíça do que ser um judeu milionário na Alemanha nazista. Qualquer um sabe. Agora, o Bolsonaro não sabe por quê? Porque é primitivo, ou porque é muito ambicioso, ou é muito ganancioso. Ambicioso não, ambicioso no sentido muito esfomeado, né? Muito esfomeado. O Bolsonaro é muito esfomeado, pequenininha, coisa pequena, reloginho, né? Reloginho, canetinha. Ele não tem a dimensão que ele não tem no país com o devido processo legal, ele não tem casa, ele não tá lascado. O Lula tem, o Lula aprendeu. Ele cercado por. A esquerda tem essa dimensão, estratégia de longo prazo de poder. E principalmente ele descobriu, ele já sendo multimilionário, o Lula quando foi para a cadeia, ele já era multimilionário. Já vive como um cara que tem bilhões de patrimônio. E foi para a cadeia, ficou 2 anos preso. Não pôde ver o neto morreu, ele estava na cadeia, não pôde ir ao enterro do irmão. Ele teve uma vida pior. Não que não merecesse, hein? Eu estou falando que sem poder, você é vulnerável a esse tipo de coisa. Aí, a segunda coisa, né, a segunda visão, que você tem países onde uma massa grande é mais arguta, tem mais gente, não bicho, não animal, né? Eventualmente vai ter gente que pode ter um neto com verruga de HPV no ano. Sim, acontece. Pode acontecer no Brasil. É exceção quem não tem. Só 25% dos jovens não tem. No ânus. Mas o que acontece? Nos Estados Unidos tem muita gente com massa crítica, muita gente. Na Europa, em alguns países, tem muita gente com massa crítica. Isso aqui não vai dar certo. Então não adianta eu ter o poder. Eu tenho que ter um regramento, uma cultura que eu tenho poder, depois você tem poder. Enquanto você estiver no poder, você não se lambuza e não persegue. E não passa do ponto. Você respeita as leis, você segue o devido processo legal. Não significa jogar dentro das 4 linhas que nem a frase imbecil e idiota do Bolsonaro. Significa dar o direito à defesa, mas esgotado o direito à defesa é cana brava. Cana brava. O Lula não tem isso. O Lula é simplesmente eu quero poder, o PT é isso, eu quero poder e ficar no poder para sempre. Também não dá certo. Stalin chegou ao poder e, eu acho, mataram Stalin. As pessoas próximas do Stalin levavam uma vida horrível, com medo, o tempo inteiro com medo, com pavor. Então cada um escolhe o seu destino. O meu destino, os meus valores me pautam o quê? Devido ao processo legal, lei dura lei, hein? Não tem pena de morte, mas dentro do processo legal. Que é o que o Tocqueville descreveu dos Estados Unidos. Eu tive o meu momento de Tocqueville. Quem não sabe, o Tocqueville era um francês que foi para os Estados Unidos logo depois da Revolução da Independência Americana, e ele ficou fascinado com o que estava sendo construído. A nação, as regras, os direitos individuais. E ele falou, isso aqui vai dar muito certo. Isso aqui vai dar muito certo. Enquanto não houver uma imensa maioria de idiotas. O sistema, as regras, o desenho é extremamente robusto enquanto você tiver uma grande quantidade de pessoas alfabetizadas, que se comportam bem, que não querem roubar o tempo inteiro, que punem quem quer roubar, fazer esquema, que está disposta a pegar em armas para se defender, que assume para si o fato de serem adultos e responsáveis pelas próprias vidas e vão trabalhar juntos pela liberdade. O Tocqueville falou, enquanto tiver uma maioria de não imbecis, está escrito no livro dele, mais famoso, esqueci o nome. Ele há muitos anos, acho que deve ter uns 30 anos que eu li o livro do Tocqueville.
Ele fala exatamente: o sistema não é a prova de imbecis. Não pode ter uma imensa maioria de imbecis. Eu diria assim, eu tive meu momento de Tocqueville, que foi quando eu fui para o Chile. Eu tinha 17 anos, fui de mochila. E eu cheguei ao Chile, o Chile era um país pobre ainda. Pobre mesmo. E eu falei, pô, esse país vai dar muito certo. Por quê? Porque você subia no ônibus e os caras te entregavam uma nota fiscal do ônibus. Eu perguntei para um contador, eu conheci um contador na estrada. Como é que é sonegação aqui? Parece que não tem sonegar. Isso é óbvio que devia ter sonegação, óbvio que tem sacanagem, mas não está difundido, não é um país de malandros. Não é um país de... Não que o Brasil seja um país... Eu já falei no Weintraub Sem Filtro. Quando o topo do país é dominado por uma certa cultura, o país, mesmo que a população não seja, passa a ser daquela cultura. O Império Romano passa a ser cristão quando Constantino fala, ó, agora é o cristianismo que vale aqui. A imensa maioria da população ainda era pagã. O Egito vira muçulmano quando uma minoria de muçulmanos domina o Egito. Tinha 2, 3% de muçulmanos. Quase 1000 anos depois ainda era uma maioria cristã. Hoje ainda tem uns 10 a 20% de cristãos coptas no Egito. Mas o país vira muçulmano quando o topo é muçulmano. O país vira comunista quando o topo é comunista. Na União Soviética, em 1919, a maioria da população não era comunista. Gradualmente os valores vão se impregnando. O Brasil é um país de malandro, de ladrão, de corrupto, de safado. Você liga a TV, há 30 anos atrás tinha uma apresentadora loira, várias, não era uma, várias apresentadoras ensinando as menininhas, os menininhos a dançar na boquinha da garrafa. Hoje, quem dançava na boquinha da garrafa tem 40 anos e tem verruga no ânus. É isso. Então ali o Chile foi um momento de Tocqueville, esse país vai dar muito certo. Por quê? Por isso e aquilo vai ficar muito rico. Ah, mas matou, não estou entrando no mérito assim, do cidadão médio acordar de manhã, trabalhar, encher a geladeira, ter uma geladeira bacana, um carro bacana, tirar férias, os filhos estarem numa escola boa, estarem aprendendo, segurança, nunca viu um assalto. Isso era a realidade de um chileno médio. Até 10 anos atrás. Visível. Os Estados Unidos aconteceu isso. Então, esse que é o ponto. Para o Bolsonaro e para o Paulo Guedes, é assim, eu vou agarrar o máximo que der no curto prazo e, vou para a praia. Vou lá, vou andar passear no Ipanema Leblon. É outra realidade cultural. O meu paradigma é muito mais fazer o que? O interior de São Paulo ser a Califórnia brasileira. Califórnia não, ser o Texas brasileiro, ser um lugar sério, bacana, bom. E tentar reduzir o primitivismo que a gente encontra em certas regiões do país. Tem regiões do país que o pessoal ainda mora com porco dentro da casa. Eu vi isso, não é uma coisa... Eu sei que tem. E tentar dar um choque de moralidade. Por isso que eu falo, a lei mosaica é mais importante que a alta cultura. O Brasil não precisa de alta cultura. O que o Brasil precisa já está na Bíblia. É a lei mosaica. É pegar o cara que quer transar com criança e falar, olha, você tem direito a se defender após amplo direito à defesa. Encontramos sêmen da criança, seu sêmen dentro da criança, encontraram. Pode executar. Não tem o que discutir. Manda, faz o exame em 2 locais diferentes. Tem que executar. Encontramos amplo material pornográfico de criança aberto e distribuído pela pessoa, tal. Pode executar, não tem, tá documentado, tá provado, pode executar. Essa pessoa não merece andar entre nós. Roubou mais de R$1 bilhão. Como você vai provar que roubou? De onde veio a origem do seu patrimônio de R$5 bilhões? Se o cara não explicar de onde veio esses R$5 bilhões, e ele foi homem público, se eu tiver 1 bilhão, se eu tiver R$2 bilhões, eu não consegui provar, eu, Abraão Weintraub, se daqui a 5 anos eu tiver R$2 bilhões, me pegam, de onde veio esses R$2 bilhões? Eu não consigo, pena de morte. Pena de morte. O Arthur, pena de morte. A gente não vai ter R$2 bilhões. Você trabalha como governador, você leva uma vida puxada, porque quem está no topo não tem tempo de fazer negócio. Ele está se defendendo, atacando, tentando resolver mesmo mal intencionado. Se ele ficou rico, a grande chance é que você tenha roubado. Rico em grandes volumes, é roubado.
Amplo direito à defesa. Não conseguiu R$ 1 bilhão. Pessoa que roubou R$ 1 bilhão matou muita gente. É hospital, é segurança, é escola. Ele gerou morte. Agora, é o que eu defendo isso. Nós somos uma minoria. A gente tem que saber que nós somos uma minoria. Nós somos uma minoria. Veja, eu defendo essa abordagem, ao mesmo tempo falo, não tem que pegar os cracudos, jogar querosene e riscar um... Eu nunca falei isso. O que não pode é deixar os cracudos fazer cocô na frente da casa dos outros. Isso não pode também. Tem que retirar. Foi pego defecando na frente da sua casa, vai ser internado. É crime, não pode. Vai se tratar. Ah, não quero. Então, para onde você gostaria de ir? Você veio de que estado você veio? Eu vim lá de Minas Gerais. Toma aqui a passagem de volta. Não pode entrar. Se for pego de novo no estado de São Paulo, vai fazer o exame para ver se está sob efeito de entorpecente. Se tiver, vai ser internação compulsória. Resolve. Tem que resolver, gente. Não dá para viver essa vida louca aí que a gente está vivendo. Dá. O brasileiro médio é isso. Para mim é inaceitável. Veja, eu tenho 2 filhas e um filho. Eu não gostaria que a minha nora tenha verruga anal. Eu não quero isso. E se tiver, tudo bem, vai tratar. Eu não gostaria que os garotos namorados sejam doentes. Eu não quero. Alagador, tatuagem na cara. Não quero tatuagem na cara. Braço fechado de tatuagem. Eu Abraão Weintraub, Bragança de Vasconcelos Weintraub, eu não quero isso pro meu sangue. Eu sou um coxinho. Eu sou um quadrado. Eu acho que uma pessoa que está com alagador na orelha não está legal, não está no seu momento bem. Tem direito? Total direito. Quando você chega numa escola e está todo mundo de alagador na orelha, o que você faz? Seu filho tem que ir para essa escola? Não tem alternativa? Não, tem, ele pode ir para outra escola, vai para outra escola. Porque a chance é que ele acabe usando uma. Ou namore uma moça com alagador na orelha, e daí o seu neto vai ter alagador na orelha. Então, gente, essa é a verdade. O Brasil é um país de corruptos, porque é dominado por corruptos. O Brasil é um país de narcotraficantes, porque é dominado pelo narcotráfico. O Brasil é um país de ladrão. Ah, não é todo mundo. Não é todo mundo, mas eles acabam impondo essa característica. Como assim, Abraão? Pô, gente, não estou falando num café, numa padaria, deixar uma carteira em cima da mesa. Na entrada do seu prédio, seus vizinhos, na entrada do prédio que você mora, do condomínio que você mora. Você não deixa nada de valor na portaria, você fica de olho. Por quê? Porque vão roubar. Não é que podem roubar, vão roubar. Quem vai roubar? Um vizinho seu. O vizinho vai te roubar. Você tem um síndico. O síndico vira síndico, ele já quer tirar uma vantagem, quer tirar uma casquinha. É gritante. É o cara que, assim, eu virei ministro, não vou andar de jatinho, não vou fazer. O síndico vai andar de jatinho, vai tirar uma casquinha, vai querer uma teta, uma vantagem. Essa é a característica do Brasil. Mas falando da retrospectiva, acho que a retrospectiva, eu acho que foi o ano que caíram algumas máscaras, né? É o ano de queda de máscaras. Olha, o Heleno, para mim não foi. O Paulo Guedes, para mim não foi, mas eu acho que hoje todo mundo aceita isso, né? Caiu a máscara. Para mim a máscara que caiu foi o Nando Moura. Nando Moura achava que era um louquinho bem intencionado. Hoje eu acho que é uma pessoa que tem preço. Pagando bem, ele defende o que for. Estava ele defendendo o Cariani com unhas e dentes. Eu não consigo... Eu vi a explicação. Só para mim, é a mesma explicação que teria essa defesa da defesa que ele faz ou do MBL, ou não ataque ao Tarcísio, ao Temer, a toda essa turma. Daí você vai juntando as peças, né? Vende aqueles cursos dele, que é um absurdo, fala um monte de bobagens sobre o Natal, você não tem conhecimento básico para nada, você não tem conhecimento sobre nem a origem da árvore de Natal. Como é que ele pode vender um curso sobre mercado financeiro? Ou de inglês, ou de, sei lá, eu não sei. O que ele falou mesmo da árvore de Natal, Eibe?
que era viking. Viking, e os vikings pegavam e matavam e estupravam debaixo da árvore de Natal e colocavam os crentes. É uma bobagem. Os vikings é do ano 900 depois de Cristo. O Natal começa a ser comemorado do jeito que ele é comemorado, parecido com o jeito que ele é comemorado hoje, ano 300. Pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A árvore de Natal, a origem é celta. Daí ele fala do viking, não é nem isso, a árvore de Natal, se fosse para falar, seria teutônica, só bobagem. Tudo bem, ele é uma pessoa ignorante? Tudo bem, é ignorante. Daí você fala assim, como é que uma pessoa ignorante vai fazer um curso e organizar um curso de mercado financeiro? Eu acho difícil. Ou de idiomas, eu acho difícil. E a forma como ele vende, né? Eu hoje o vejo como uma pessoa mal intencionada. É a turma do topa tudo por dinheiro, né? Por Não sei. dinheiro. Eu não sei, me prove o contrário. Me prove o contrário. Me dê argumentos que ele não é uma pessoa que faz qualquer coisa por dinheiro. Aceito. Não, e ele veio falar da árvore de Natal bem no período de Natal, né? Que nem Foi no dia. Foi no dia do Weintraub Sem Filtro, eu abri e estava lá, mensagem do Nando Moura, Natal. Eu abri e falei, não é possível. Não é possível. Então, assim, às vezes, né, fica a briga dele com o Felipe Neto. Os dois, às vezes, são muito mais parecidos e próximos do que a antítese um do outro. Assim como o Lula e o Bolsonaro. O Lula e o Bolsonaro, o Felipe Neto e o... O Paulo tá com a mão levantada. Deixa o Paulo fazer a pergunta. É isso aí, fala lá, Paulo. Não, é só um complemento. Como disse a questão da reforma tributária, quem estava encarregado era o Marco Sintra. Importante lembrar o nome, que o Abram tinha esquecido aí do nome, né? Dado um branco. Era o Marco Sintra que era o responsável, não era isso, Abram? No governo? Sim, exatamente. Mas aqui eu vou fazer uma... Tá dando eco. Por que ela não saiu tá dando eco para mim? Só para mim tá dando eco? O impedimento, né? Opa. Tá dando eco para mim. Fala aí, é porque o Paulo estava com o microfone aberto, agora ele fechou. É o Marco Sintra mesmo, tá correto, é o Marco Sintra. Era gente boa, tá vivo, gente boa. Foi sabotado. O que acontecia ali? O ambiente do time do Paulo Guedes era um ambiente muito tóxico. A reforma da Previdência a gente só apresentou no dia que ela foi apresentada para todo mundo. A gente não apresentava a reforma para os integrantes do time do Paulo Guedes, porque a gente tinha certeza que ia ser sabotada. E ela começou a ser esvaziada no dia seguinte que a gente apresentou. Mas sobrou alguma coisa, ela conseguiu ficar de pé. Ali é um jogo de destruição muito intenso. A equipe era um jogo de destruição muito intenso. O Futurice, meu Deus do céu, eu fiz uma alternativa, é que eu peguei o MEC numa situação diferente do que foi a transição, o plano de governo, né? Eu fui lá para apagar um incêndio. Então eu não cheguei lá no mesmo formato. Mas ali era um ambiente muito tóxico, muito tóxico. E aqui eu só vou fazer uma ressalva ao que você falou, Paulo. Deu um branco tem uma conotação pejorativa. A gente não pode falar deu um branco, tem que falar deu um esquecimento, porque, pô, você não é racista, né, Paulo? Deu um bege. Oi, eu só queria acrescentar que a turma do Paulo Guedes era tão assim, e você, como uma pessoa muito especial na sua área, uma pessoa muito competente na sua área, incomodava tanto que quando você saiu, eles festejaram. A equipe do Paulo Guedes festejou a saída do Abraham, do MEC. E isso saiu em vários jornais, em vários. Não foi num só. Né? Porque era uma turminha. Vamos combinar, né? Eu pegava erro, não. O que acontecia? Eu fazia parte das reuniões e quando eles vinham apresentar as coisas, eu falava, não, isso aqui está errado. O número está errado. Isso daqui está errado. Várias reuniões. Isso pode ser conferido. Eu participava das reuniões de orçamento, principalmente na época que eu estava com o Onic. Desculpa, Eibe, eu fui afastar aqui a tela e desliguei seu microfone. Liga o microfone, Eibe, por favor. Desculpa. O que acontece? Nas reuniões de orçamento, tem lá uma reunião que discute orçamento, contas públicas, etc.
participa o Ministério da Economia, agora é Fazenda Planejamento, era Fazenda Planejamento e Casa Civil. Aí virou Economia e Casa Civil, e eu participava das reuniões. E os caras chegavam para apresentar número, discutiam, falavam, tá errado. Eu começava a mostrar, tá errado isso, esse número tá errado, aqui tá errado. Eu mostrava tecnicamente. E eles ficaram assustadíssimos, porque eu pegava os erros deles. Ficavam desesperados. Eu pegava os erros da equipe. A equipe chegava lá, ficava na ponta dos cascos. Tecnicamente, eu sabia mais que eles. O técnico, funcionário público. Por que, Abraão? Porque eu ganhava dinheiro com isso. Muito dinheiro com isso. Fazendo conta. E eles são funcionários públicos bons, mas, desculpa, não vale o que me pagavam. Não vale. E eu ganhava. Eu ganhava deles nas reuniões. Aí ficaram a ponto de eu, como ministro, o Onix ainda me chamou algumas vezes para participar, chama GEL, essa reunião. Ou isso, GEO, né? Junta de Economia e Orçamento, uma coisa assim. GEO, não é GEO de mão, é passar na mão, né? É GEO, J-E-O, uma coisa assim. E incomodava muito. A parte discutiu a essência. Aquilo que vocês viram na reunião, que vazou, eu já estava muito decepcionado com muita gente ali. Aqui eu estava falando, uma reunião interna, estava falando para os meus, entre aspas, colegas de governo. Mas eu participei de várias reuniões que esse tom tá errado, isso, aquilo tá errado, não sei o que lá, mas aí é técnico, né? Ali quando o cara mostra um número, em cima de número você desmonta a pessoa. Você fala, tá errado, você errou no número tal e tal e tal e tal. Eu fazia isso, ficava putz. Em vez de. Enfim, não preciso dizer. O governo tem muita coisa errada e todo mundo sabe disso. E acho que hoje em dia caiu a máscara de muitas pessoas. Eu acho que a retrospectiva desse ano, é que as máscaras caíram. Um ano que as máscaras caíram. O Exército hoje, todo mundo sabe quem é. O Heleno, todo mundo sabe quem é. O Paulo Guedes, todo mundo sabe quem é. O Braga Neto. Dê um Google, Braga Neto narcotráfico. Pode ir no Google. O Tarcísio, o Kassab, o Bolsonaro nem se fala. O Bolsonaro não ganhou a eleição no primeiro turno, não ganhou no segundo turno. O Brasil não virou Argentina. E mais máscaras estão caindo, né? Você está vendo aí o próprio. É isso que eu enxergo. Essa passagem foi legal, porque, por exemplo, o Jorge Paulo Lema estava trabalhando, Jorge Paulo Lema, todos pela educação, aquela Priscila, pessoal na década deles. Agora eles têm que trabalhar tudo escondido, na moita. Porque eles perceberam que mais gente sabe da existência deles. E isso dificulta os malfeitos que eles praticam há décadas. Essa visão que o PT é contra os grandes conglomerados, contra as pessoas ricas, isso daí caiu foi com a gente deu os argumentos, a gente deu o caminho das pedras, a gente não falou nós majestade, como eu e o Arthur. O negócio que os jornalistas reclamam que o Bolsonaro começou a ir atrás do imposto de renda da pessoa física deles, porque eles recebiam tudo via pessoa jurídica para não pagar imposto. Arthur, o Jorge Paulo Lema, fui eu. Assim, um monte de coisa que aconteceu com a gente. E aí eles perderam, os Weintraub, eles não tem mais pauta, não tem mais nada para conduzir. De vez em quando eles roubam os termos, pegam os livros que o Arthur escreve, vão atrás de conceitos que a gente passa e tentam capturar. Mas eu acho que a máscara caiu, né? Eu acho que esse é o ano que mostrou muito quem é quem. Do Nando Moura enfim, a toda essa turma que está aí. E a verdade, né, Iba? A verdade, ela
Chega um momento que não tem jeito, ela aparece mesmo. Né? Eu estou em paz comigo mesmo. Eu não estou. Evidentemente que eu não fico satisfeito de ter perdido o meu país. Perdi o meu país. Talvez, assim, como os meus valores são muito diferentes de quem controla o país, pelo menos quem controla, porque veja, eu hoje me sinto um peixe fora d'água para fazer negócios, para qualquer coisa no Brasil. Então, é um país onde os meus valores são muito diferentes de como o país toca o seu dia a dia. Para mim, foi um alívio, foi uma libertação. Foi uma coisa assim, foi um alívio, foi um alívio. Porque no final das contas, tudo bem que a população pode ter sido enganada, mentiram, falaram errado, mas bem ou mal, foi a população de São Paulo que falou: não queremos vocês aqui. E isso liberta. Né? A gente fez a nossa parte, saímos do país, e hoje eu não vejo problema. O que me atrai em ser candidato a prefeito? Dificilmente eu vou ganhar. É mais para falar: olha, você teve a alternativa de votar numa pessoa que não é corrupta. Não tem mais do que obrigação de não ser corrupto. Em terra de cego, quem tem olho é rei, bicho. Não ser corrupto no Brasil tem muito mérito. Ter poder na mão e não se corromper, olha, é difícil de encontrar, viu? É bem difícil de encontrar. Bem difícil de encontrar. Quem não recebeu o reloginho? Putz, é pouca gente ali, viu? Então, é mais uma mentira bolsonarista. Quem não tem mérito nenhum, não faz mais do que obrigação. Então não fazem a obrigação deles. Tudo corrupto, tudo safado, movimento safado, movimento corrupto. A população brasileira, bem ou mal, teve 4 mil no estado de São Paulo que votou em mim, 2 mil que votou, não é tudo a 6 mil. Ok. É isso. Ser candidato a prefeito para dizer: olha, tem um candidato aqui que não é ladrão, não é corrupto, vai resolver problema, a segurança, inclusive, está aqui, ali, está aqui, a proposta e tal. E você não vai porque, não, senão o PT volta, senão o Boulos ganha, senão vou votar, não. Tá bom. É mais como, eventualmente, você encontra um brasileiro e fala assim: bicho, tá bom, vai. Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Na média, o brasileiro é cúmplice. Na melhor das hipóteses, ele é cúmplice. Na média. Na média, o brasileiro é um cúmplice. Na melhor das hipóteses, ele é cúmplice. Maior de idade? E se for jovem, tem verruga. 75% tem verruga. É nisso o que o Brasil se transformou. Oi, deixa eu aproveitar que você falou isso, que uma pessoa comentou aqui. Ai, que cara estranho esse negócio de verruga no ânus, né? Eu gosto mais quando você fala escapamento. Mas a May respondeu, eu também respondi, que isso aí foi publicado, né? Então, fala aí. É uma pesquisa, foi feita pelo Ministério da Saúde. 12 mil jovens foram pesquisados, pesquisa robusta, feita no Brasil inteiro. De 16 a 25 anos, 75% dos jovens, homens e mulheres juntos, tinham. Não, perdão, 75% das mulheres, 36% dos homens, dá 52% dos jovens. Tem verruga no escapamento. Só no escapamento, tem na garganta, tem na periquita, tem no pênis, mas no escapamento. Porque a vacina, o HPV, eu acho que são 90 vírus. A vacina, a melhor vacina que tem, cobre 12, porque você cobre os mais agressivos, que dão mais câncer, que espalha mais. A do setor público, que é feita no SUS, eu acho que cobre só 4 vírus. Os outros a pessoa tem, pega. Leva uma vida louca, usa às vezes camisinha, às vezes não usa, a camisinha nem sempre protege 100%. Então, é isso. Então, é uma pesquisa. E como é uma coisa muito gritante, é uma coisa que me choca. Para mim, não é natural ter verruga de HPV no escapamento. Para mim, não é uma coisa que. O que é que tem de mais? Você não tem nada a ver com o escapamento dos outros. Bicho, se eu morar num país onde 75% das pessoas têm lepra, eu quero ir embora desse país, porque eu não quero pegar lepra.
Se eu morar num país onde 75% das pessoas nunca lavam a mão depois de fazer cocô, eu não vou entrar no restaurante para comer nesse país. 75% não lavam a mão? Não. Eu prefiro não entrar e me sentar no restaurante para comer. Eu prefiro. Então, se a pessoa acha normal, pode ser. A família, a mãe dele deve ter isso. A tia, a mulher, as filhas, o filho deve ter, ele deve ter. Não tem nada demais. Para ele é normal. Para mim não é, para mim me choca. Para mim me choca. Ok? Weibe, eu queria mudar um pouquinho e voltar aqui na retrospectiva, né? Tem umas pessoas que me mandaram aqui comentando, né? Essa semana, né, vai fazer então um ano, né, que o presidente que perdeu a eleição deixou o país, né? O país e deixou o seu eleitorado abandonado, né? Isso é uma retrospectiva que a gente faz, porque é em poucos dias. E em poucos dias nós também vamos ter a retrospectiva do fadado dia de 8 de janeiro, né? Que nós estamos aqui, que passamos todo ano, né? E vemos até agora, nesse momento, as pessoas ainda, né, presas, e ainda vemos pessoas que ainda defendem, né, aquele que abandonou o país, que abandonou os seus eleitores, que o deixou mercê, né? Então, é um comentário que isso não pode deixar passar batido dentro da nossa reflexão de 23, certo? Eu acho que você falou bem. Tá aí, aconteceu. É evidentemente que o presidente não foi reeleito, evidentemente ele não tem a base de apoio que eles diziam que ele tinha. Evidentemente que o bolsonarismo é baseado na mentira. E eu acredito que agora... O Moro também, né? O Moro, a gente alertava muito quem era o Sérgio Moro, que infelizmente ele também não era uma alternativa. O Abrão, então o Sérgio Moro, não. Por que não? Porque o Moro, ele quer saber do dele. Está se lixando para o outro, para o próximo. Está se lixando. É um cara que chega na transição e quer saber quanto é que ele vai ter de verba, grana. Não está preocupado, bom, agora a gente vai pegar os caras. Não. Ele não chegou lá falando, vamos pegar os caras, vamos pegar os ladrões. Não foi isso. Ele chegou lá, eu tenho direito a quê? Eu não sei, a gente está aqui falando a mesma coisa. Acho que está se confirmando tudo que a gente havia dito. Sérgio Moro, esquecemos do Sérgio Moro, do Dallagnol. Verdade. Confirmando tudo. E agora vai aparecer o quê? Eu acho que eles vão ser presos. Eu acho que o Moro vai ser preso. O Dallagnol vai ser preso. A Hart vai ser presa. Muita gente vai ser perseguida. Por quê? Porque o líder do grupo não prestava. O Moro não servia para liderar o processo que foi a Lava Jato. Ele não tinha o estofo necessário para o heroísmo que era necessário para a gente conseguir vencer os caras. É isso. A gente não tem espaço. A pessoa para conduzir, a pessoa para matar a hidra, o Brasil hoje, o mecanismo hoje é uma hidra. Quem vai matar a hidra, óbvio, para chegar até lá para matar, precisa ter um monte de pessoas, guerreiros, corajosos, valorosos. Mas a pessoa que vai estar lá na hora para matar a hidra, não pode ser covarde, não pode ser canalha, não pode ser corrupto. Não pode. Não pode ser um lixo. Não pode. E quando você já conhece a pessoa de perto, você fala, não vai dar certo. Até porque não vai dar certo, porque o cara não vai chegar lá na hora. E ele não vai querer matar a hidra, ele vai querer saber o quanto ele quer ganhar, o quanto ele vai levar, quantas passagens de avião ele vai ter direito, você vê?
ele foi para a eleição e aconteceu exatamente isso que eu falei que ele fez na transição. Passagem de avião, vantagem, o que eu vou ganhar. Pegou o dinheiro do partido lá, se mandou para a União Brasil, dinheiro público do fundo eleitoral. E agora? Agora ele vai ser preso. E vão arrancar o patrimônio dele. Merece? Não. Já falei aqui. Comparativamente à média dos senadores brasileiros, eu acho ele infinitamente melhor do que a média. Ele é infinitamente melhor do que a Mara Gabrilli. Ele é melhor do que o astronauta. Mas ele não tem a menor condição de conduzir o processo. Ele não é a pessoa a comandar grupo nenhum. Ele não é confiável. Mais um que a máscara caiu, ele, o Dallagnol, para a população como um todo. Eu acho que foi o ano que as máscaras caíram. Você pega o próprio Lula para a esquerda, você vê, eles não têm coragem de falar. Mas eles estão angustiados, porque eles estão vendo o Lula fazer um movimento de abandonar as pautas de esquerda comportamentais. Completamente. Sem medo de ser feliz. Deixando para lá. Ele vai conduzindo, né? Para um eles alisa, para outro eles apertam. Lembra? Reforma tributária. Pessoas ganham muito dinheiro na reforma tributária, os parlamentares envolvidos, defendendo lobbies e interesses. Muito dinheiro. Para dar a alíquota meio ponto a mais, meio ponto a menos, nossa. Grandes conglomerados oferecem mundos e fundos para as pessoas responsáveis. Aqui envia o projeto de emenda constitucional. Para as pessoas que votam. É um dinheiro preto. O único lobby que não está presente, o único grupo que não é representado no Congresso Nacional é o da classe média, porque o dos pobres, o PT sabe que se ele não dá comida para o povão, comida, cesta básica, eles perdem o poder. Isso eles sabem. E o Haddad, bem ou mal, ele é mais sofisticado intelectualmente. Então ele convenceu o Lula. Ó, da outra vez você foi com os louquinhos, enquanto estava com o Palote, estava dando certo. Você botou os louquinhos lá, deu ruim. Manteiga. Põe de novo para você ver o que acontece. Não está pondo. Vou colocar um negro no STF. Colocou o Joaquim Barbosa. Não porque é negro, mas não era a chapa dele. Ele está botando as pessoas que ele confia e ele está botando as pessoas que ele sabe que vai dar certo, que vai ter resultado. O Haddad não é burro. O Haddad ele não tem conhecimento, mas ele estudou com pessoas que têm conhecimento. Ele não é um filho da Unicamp. É da USP. Economista da USP tem um maluco e tem um cara que não é maluco. O Haddad foi prefeito de São Paulo, botou maluco da USP lá e não deu certo. Então ele já passou por essa fase também. O pessoal, os maluquinhos, os feinhos da esquerda, estão loucos. Não é tão louco, estão, mas é de seu. Eu esqueci aquela loira do Paraná. A Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann. Então, furiosos. E estão corretos, hein? E estão corretos em estarem furiosos. Oi, eu queria dizer assim, puxa vida, que você fez um comentário anterior aí que eu acho muito importante frisar, né?
Então, assim, se muitas máscaras caíram, inúmeras máscaras caíram nesses últimos anos, a gente deve muito a você e o Arthur por ter exposto isso. No seu canal, você tem algumas lives que você fez muito importantes, explicando o que era o mecanismo, como funciona o mecanismo. Você, no seu canal também tem sobre o Exército Brasileiro, sobre as Forças Armadas. Em vários momentos você falou sobre isso no seu canal no YouTube, no Reação Conservadora, também no Vai Entrar Sem Filtro, e aqui na Pautando, que há quase 2 anos você participa. Então, você foi mostrando as coisas acontecendo e você fazendo as análises e mostrando. E hoje, o Arthur retweetou um Twitter falando que foi encontrado muitas drogas. Tem o Eu não Tarcísio, lembro. né? Esquecemos de falar a máscara do Tarcísio, né? A Exatamente. máscara do Tarcísio, super conservador. Isso. A gente cansou de alertar quem era o Tarcísio. Cansamos de alertar quem era o Tarcísio. E aí lá nesse Twitter tá assim, que da onde que passou essas drogas? Pelo Brasil, né? E o Arthur vem alertando desde o final de 2020 sobre a gravidade, a questão da segurança que está em São Paulo, que, puxa vida, tá degringolando na velocidade da luz. O Arthur falou sobre isso várias vezes, você falou sobre isso, você expôs quem era o Tarcísio, né? Então, as pessoas que acreditam ainda nele, acreditam porque tem algum problema de reconhecer que errou, né? A pessoa não quer reconhecer, olha, eu me enganei, que é o que não acontece com a gente, não é o que acontece com quem apoia você, apoia o Arthur, confia em vocês. Por quê? Porque é covardia. Quando a gente identifica que há algo errado, a gente tem que expor isso. A gente não pode se calar por ter vergonha de ter errado, né? Então, assim, você explicou quem era o Tarcísio, quantos tweets vários aqui fizeram, várias pessoas que estão aqui na sala fizeram. Eu fiz tweet botando ali o currículo dele, com quem que ele trabalhou, onde que ele foi promovido, por que em toda a área dele não foi feita uma inspeção para ver, teve alguma coisa errada no passado? Não, ele não fez isso, como você fez no MEC. Você chega no MEC... Como agora. 30 anos de governo do PSDB, ele não abriu um único caso para investigar qualquer mal feito. 30 anos. Então, Dória não teve um mal feito, Serra não teve um mal feito, ninguém nunca fez, Alckmin nunca fez nada de errado. Não tem uma compra errada, não tem um preço superfaturado. Está todo mundo em casa. Exatamente. Então, assim, você e o Arthur, vocês abriram... O Paulo também, que está aqui, o Paulo Enéas, puxa vida. E foi feita uma covardia. O Paulo foi um dos poucos jornalistas que não se vendeu. Pouquíssimos. Que não só não se vendeu, como teve coragem de continuar na luta. Eu falo isso para quem quiser ouvir. Quantas vezes eu não falo isso? Fala várias vezes, inclusive... Alguns não se venderam, mas ficaram com medo. Ficaram calados. E os covardes são tão graves quanto aqueles que fazem algo. Porque os covardes permitem que quem está errando continue errando e erre mais e mais e mais. E é verdade, eu comentei, né, que assim, você e o Arthur podem andar de cabeça erguida, não tem rabo preso, não mentiram em momento algum, estão sempre em cima da verdade e não baixaram a cabeça, porque muitos que estavam também com a gente acabou desistindo, não suportou as pancadarias e tal. E aí você falou, tem o Paulo Enéas também, e é verdade. Então, assim, é você... O Paulo Enéas foi. Você, o Arthur... Não, teve gente que abandonou o barco no meio da pancadaria. Eu entendo quem não aguenta o tranco, eu entendo, é muita pancada. No respeito, eu entendo, é diferente de respeitar. Eu entendo, eu tolero. Muita gente. Tá perdendo seguidor. Perdendo seguidor, pô, bobagem. Na verdade,
a pessoa que se acovarda, Abra, me assusta muito, sabe? Eu não sei se é porque eu não sou covarde. Eu sempre me posiciono em qualquer situação, em qualquer tema, em qualquer lugar. Eu sempre dou meu posicionamento e falo do jeito que eu penso, sabe? Eu falo naquilo que eu acredito. Porque, assim, a minha mãe falava isso pra gente, falava para os filhos, olha, se vocês estão vendo que alguma coisa... Pô, não fica calado, né? Não fica calado, tem que se... Às vezes a gente... Eu não sei, Wendy, todo mundo tem um limite. Todo mundo tem um limite. Eu não vou entrar nesse mérito. Passado, Eibe, desculpa, ano passado... Mas eu diria assim, a retrospectiva desse ano... virar o jogo. Já foi. Eu diria o seguinte... Eu diria que a retrospectiva desse ano é o ano que as máscaras caíram. Caiu um monte de máscara. E assim, não foi... Foi do Tarcísio, Heleno, todo mundo. A maior bancada de oposição conservadora já eleita na história da humanidade. Isso é mentira, não tem um conservador lá. Não tem ninguém ali que vai brigar pelos interesses das suas famílias. E foi o ano que caiu as máscaras. O que você espera daqui para frente? O PT vai se consolidar no poder, e eles têm um projeto de poder que aparentemente aceitou algumas ideias de equilíbrio fiscal e de economia de mercado. É uma economia de mercado ruim, e esse equilíbrio fiscal também é ruim, por quê? Porque vai concentrar renda na mão dos grandes conglomerados que contratam eles como consultores, etc. e tal, a peso de ouro. Mas as máscaras estão caindo, né? A reforma tributária, qual vai ser o resultado dela? Ela vai concentrar a renda na mão desses conglomerados que já têm uma relação boa com o PT. É isso que vai acontecer, já está acontecendo isso. Vai se intensificar. A violência vai continuar aumentando? Vai, lógico. Interessa reduzir? Não. É muito estrago, perda de receita, nenhum ganho político. Então o desenho todo está esse. O que vai acontecer? Veja, o Brasil, a economia do Brasil, o Brasil como nação, como estratégia de poder, ele, na cabeça desses animais, o Brasil não precisa de tanta gente. Tem 200 milhões de habitantes, era para ter 218, hein? Sumiram 18 milhões de habitantes. Não nasceram, né? Enfim. Na cabeça desses animais, 100 milhões de brasileiros basta. Roda. É muita gente, não precisa de tudo isso. Muita gente... Para trabalhar no agronegócio e fazer as coisas que precisa fazer, não precisa dessa turma toda. 100 milhões ainda é um país com muita gente, e os outros 100 milhões em excedente só atrapalham. A cabeça deles é isso. Não vão matar, só que não vai reproduzir, não vai. A vida de vocês não vai melhorar no Brasil, é isso. Vai melhorar, porque nós vamos virar esse jogo, eu tenho muita fé. Acredito que o meu Senhor vai nos ajudar, e isso vai Tudo acontecer. bem. E Pela tá razão, gente contente, viu, pela Eibe, razão de não você dá. se colocar na possibilidade de vir se candidatar à prefeitura ano que vem. E muita gente contente com isso, porque assim, a prefeitura, ainda que não seja eleito, é uma porta, uma janela muito importante para o resto do país te conhecer. Mas olha, acho que o Paulo quer perguntar alguma coisa para você, acho que do que você falou para ele. Pode passar para ele, Eibe? Lógico. Beleza, beijo. Beijo. Paulo, fala aí, Paulo. Opa, não, se tiver mais gente na frente, por favor, passar. Eu queria fazer uma pergunta de economia ao Abra, que é o seguinte. Primeiro, não há dúvida que as máscaras caíram, né? Como a gente já antecipava, na verdade, acho que para nós que acompanha aqui tanto as colocações do Abra, quanto algumas observações que a gente faz no nosso site, não há nada no cenário político brasileiro de hoje, no que diz respeito principalmente ao bolsonarismo, que seja surpresa. Eu já venho falando, eu pessoalmente venho falando já há um bom tempo que está muito óbvio que o bolsonarismo ele se tornou objetivamente uma linha auxiliar da esquerda. Se não por uma afinidade ideológica, mas por uma conveniência, na verdade, né? Não à toa que foi, já durante o governo, todas as pessoas corretas e decentes que estavam alinhadas com o projeto original que venceu em 2018, elas foram paulatinamente sendo expurgadas do governo, né? Até por
em função desse rumo que tomou o bolsonarismo. Então, na prática, ele se tornou uma linha auxiliar da esquerda, o PT não tem oposição, não existe materialmente oposição ao governo do PT, o PT fez, de fato, na minha avaliação, uma inflexão ao centro, pelo menos no que diz respeito à gestão da economia. Então, a minha pergunta para o Abra são duas simultâneas. Primeiro, qual a expectativa realista que você acredita que a gente pode ter para o cenário econômico brasileiro de curto ou médio prazo? Considerando, por exemplo, que esse ano a Bolsa de Valores encerrou com uma valorização de 22% no pregão encerrado hoje. Amanhã talvez vai ter uma pequena oscilação em torno disso, que amanhã é útil. Amanhã não, perdão, é hoje, porque amanhã vai ser recesso na Bolsa, só volta ano que vem. Aquele terror psicológico de venezuelização e outras coisas que o bolsonarismo fez no ano passado, nada disso se confirmou. Então, em termos estritamente da economia, o que você avalia como sendo realista no cenário de curto ou médio prazo, digamos, até depois da segunda metade do governo? Para dar uma informação adicional, um dos diretores do Banco Central durante o período Bolsonaro, se eu não me engano, chama-se Bruno Serra, eu vi uma entrevista dele recentemente, ele é gestor de um fundo que está, por exemplo, ele está gerindo um fundo e fazendo apostas, né, fazendo posições, no caso, vendidas, acreditando no dólar até o final do ano que vem, está na casa dos R$4,20, por exemplo, que é o Bruno Serra. E ele dá lá algumas razões que ele acredita para isso, ele fala de commodities, de retomada de pré-sal e outros. Então, o cenário econômico, obviamente, a gente está muito longe daquela pataquada, aquele monte de pataquada que o bolsonarismo vendeu, né, no ano passado. Em termos de política, como nós não temos na prática nenhuma força política organizada, em oposição à esquerda, o que você acredita que é possível a gente esperar realisticamente nessa eleição municipal agora, para as pessoas que estão alinhadas em linhas gerais com o que a gente defende aqui? Que recomendação você faria para que as pessoas venham a sair candidatas por qualquer sigla onde elas possam ser acolhidas, para que a gente possa formar, por exemplo, para o final desse ano que entra, uma eventual bancada, entre aspas, né, de pessoas realmente comprometidas com a pauta conservadora, que venham a ser eleitas ou tentar se eleger como vereadores, ainda que em pequenas cidades, para que a partir daí, ao final do ano que vem, a gente possa cogitar a possibilidade de vir a dar início à formação de um partido genuinamente de direita e assim por diante, né? Então, a pergunta é essa, é bem genérica de propósito. A economia, em função dos dados que nós temos hoje, na sua avaliação, pelo menos até o início da segunda metade do atual governo, e a política, que perspectiva a gente pode ter, considerando que, materialmente, nós não temos oposição política alguma ao governo do PT. Tem, no máximo, bate-boca de rede social, o Lula fala uma bobagem, algum bolsonarista vai lá e rebate, aí um bolsonarista fala uma bobagem, um petista vai lá e rebate, é um teatro, na verdade, né? As questões de políticas públicas que interessam, eles estão, na minha opinião, pelo menos, estão 100% fechados. Basta lembrar que esse ano, até disse em um comentário irônico no nosso grupo lá, que o Lula só não aprovou a revogação da lei da gravidade, porque se ele quisesse, ele aprovava com esse Congresso, que vota tudo que ele quer, né? Então, talvez o único ponto que está ainda aí pendente é a questão do marco temporal, que tem uma pendência judicial a respeito. De resto, passou tudo. O arcabouço, a reforma tributária, a política externa, ela é simplesmente ignorada no Congresso Nacional e assim por diante. Então, ele navega, como se diz no mercado financeiro, o Lula está nadando pelado, né? Não encontra nada que coloque freios, a não ser os seus compromissos assumidos na campanha, no amplo leque de aliança que ele formou, para poder disputar no ano passado e derrotar o Bolsonaro, enfim. Então, diante desse cenário, a política apontando uma certa direção, que eu coloquei, e a economia outra. Então, o que você espera? Ou seja, em termos da economia, de um lado, e perspectiva política para a formação de uma direita, que eu, pessoalmente, acho que passa por um caminho de pessoas que têm um viés conservador de direita tentarem sair isoladamente em alguns partidos para se eleger como vereadoras, que a gente possa pensar no final do ano que vem, de que maneira se pode começar, talvez, a reconstruir um projeto político de direita no Brasil, porque, obviamente, é distante de qualquer coisa que lembre, ainda que vagamente, o flagelo que foi o bolsonarismo, né? Então, eu queria ver a tua apreciação, assim, ainda que em linhas gerais, a respeito disso, né? Então, é isso.
Paulo, olha, começando pelo fim, eu acho que se a gente conseguir eleger você de vereador, já seria show de bola, cara. Mais um que a máscara caiu, que foi também tipo um Nando Moura, que demorou para acreditar quem era, foi o Douglas Garcia. Douglas Garcia deu o limite dele, né? Então, Paulo, é você, cara. É você, o Arthur e eu, a gente não vai ser candidato a vereador. Eu saí, só se for a prefeito, o Arthur ainda está no estaleiro. Cara, você. Nosso grupo todo vai votar em você se você sair vereador. Que seria ótimo. Você ter um mandato, ter um fluxo, um fluxo financeiro aí, que você vai poder ter um palanque, uma imunidade, mesmo de vereador tem uma imunidade, tem um gabinete. Seria ótimo você com essa estrutura. Então você é o nome. É palpável. Dá pra gente ganhar vereador? Dá. Vereador acho que dá. Você é o nosso nome. Evidentemente a gente ainda precisa estar no partido, mas qualquer que seja o partido que sair, vai ter o apoio, Paulo. Essa é a primeira coisa. O Douglas, eu não queria deixar de falar, o Douglas Garcia está papaiando outras dois que máscara caiu completamente. Chegou no preço e foi barato e não recebeu, né? E não recebeu. Ele perdeu o mandato, perdeu a eleição e perdeu a dignidade junto, tudo junto. Então, foi um ano de queda de máscaras. Respondendo objetivamente, eu acho que prefeito, só por uma ação divina, eu dificilmente vou ganhar. Para governador eu tinha chance, cheguei a ter 16% das intenções de voto, sem nada. Só no lançado pela militância. Agora não, agora Eram foi 4 fora. milhões e meio de votos, era coisa pra caramba aí. Agora foi. Hoje eu digo, inteligência militar e os... Eu vou terminar aqui com essa questão do Paulo, gente, eu vou ficar devendo, eu vou ter que sair aqui eu vou dar uma voltinha aqui com o meu garoto aqui pra gente pelo menos ver a cidade, já tá ficando muito tarde. Então só dá uma geral aí pra ver se eu do lixo da cozinha, tá, filhão? E aí o que acontece? Na parte de economia, o que eu vejo? As grandes empresas que estão alinhadas com esse projeto de poder do PT vão ganhar dinheiro. O Brasil está virando uma máquina, já é uma máquina exportadora de alimentos e de commodities agrícolas e commodities, soft e hard commodities. O termo em inglês é soft e hard commodities, commodities agrícolas e commodities energéticas, minerais, etc. E tal. É isso que o Brasil tem a oferecer para o mundo, só. Não tem tecnologia, não tem software, não tem nada, acabou. Turismo, esquece. E o Brasil tem a oferecer, que não é pouco, é ser um grande fornecedor de soft e hard commodities. E o Brasil está sendo desenhado para desempenhar bem esse papel com uma população menor que a atual e uma grande concentração de poder econômico, cultural e político. Esse que é o desenho. Não consigo ver... As nossas famílias não são bem-vindas nesse país. Não são bem-vindas nesse país. Fato. Você quer levar uma vida de classe média, sem roubar, sim, você não é bem-vindo nesse país, gente. Não quer dizer que o Lula vai fazer uma atividade 100% woke. Ele já está migrando, porque uma gestão desse grande fazendão que vai ser o Brasil não é com os louquinhos do PT. É com o pessoal mais alinhado dele mesmo, uma coisa mais estruturada. Então, objetivamente, quer comprar Ibovespa, ações que vão estar ligadas nesse projeto do país, talvez você ganhe dinheiro. Eu não vou comprar porque eu não compro coisas que são intrinsecamente más. Eu não compraria ações de uma empresa que vende maconha. Eu nunca comprei ação da Souza Cruz porque faz tabaco. Por que, Abraão? Você fuma cigarro, mas eu não quero ganhar dinheiro com coisa má, coisa errada. Então eu não vou comprar ação do Brasil não, Ibovespa. Não vou comprar, acho que não vai dar certo, acho que em algum momento o PT vai fazer algo errado e vai quebrar a cara. O câmbio, 4,20 eu acho que é exagero. Poderia no passado ter voltado para 4,20, porque quando começou o governo Bolsonaro, 3,80.
e a gente passou Previdência, tal, o câmbio ia para 3,5, 3,5. Dava para ter ido. O câmbio pode ir para 4,20, tecnicamente? Até pode, viu? Está passando, a reforma da tributária passando, vai ter algum controle fiscal, as coisas não estão indo na linha do Paulo Guedes. Não está indo na linha do Paulo Guedes. Por incrível que pareça, infelizmente, o governo Bolsonaro consegue ser pior do que um governo do Lula com Haddad, que é uma droga, hein? Consegue ser pior. Mas eu acho que o 4,20 é muito. Eu acredito que vai fazer fundo duplo. Eu acho que ele vai bater de novo no 4,72 e vai começar a aparecer coisa errada. Tem muita coisa errada para aparecer. Vai começar a aparecer coisa errada no Brasil e no mundo. E aí... Então, 4,72, 4,70 é um fundo duplo interessante e pode entrar nesse patamar. Eu fiz uma pequena remessa de dólar, muito pequena remessa de dólares. Eu estou para remeter, sair realmente do Brasil, o meu patrimônio financeiro. Então é isso, gente. Tá bom? Respondido, Paulo? Ele fez sinalzinho de positivo. De joinha. Maravilha, vamos terminar, gente? Vamos que vamos. Não, eu já tinha comentado com a Wendy aqui na DM uns 15 minutos atrás, que é para a gente não estender, porque você está num lugar maravilhoso, com uma companhia maravilhosa e que você tem coisas para você explorar. Então, e a gente já aproveitou bastante de você aqui nessa noite. Agradecemos demais, né, o seu input aqui na retrospectiva 2023. E aí, Bi, só tenho a agradecer a Deus pela sua vida. Nessa retrospectiva minha desse ano, minha MEI desse ano de 2023, uma dos highlights realmente foi caminhar na sua companhia, né? E por quê? Porque a sua companhia não só me faz bem, me faz ser um melhor ser humano, mas me abre os olhos para coisas que eu não havia pensado. Então, minha retrospectiva, eu realmente tenho muito a agradecer a cada amigo que está aqui na sala, a cada um que colocou uma sementinha, né, no meu caminho, a cada um que contribuiu palavras, sabe, tem hora que a gente fica com aquele nó na garganta, realmente, quando a gente olha para trás e vê que nós, como povo, poderíamos estar em outro patamar, né? Nós poderíamos ter avançado, não retrocedido. Então, nessa reflexão, nós retrocedemos. Mas maior é Deus, né? Maior é Deus e Ele que sai em cargo do mundo. Então, eu, da minha parte, quero agradecer demais você, mesmo, por tudo que você tem semeado nas nossas vidas, tudo que você tem plantado, sabe? E é muitas vezes regado. Muitas coisas você não só jogou a semente, mas você plantou e você muitas vezes regou, sabe? Com a sua paciência. Feliz ano novo a todos. Um abraço. O ano que vem tem mais, tá bom? Deus abençoe a todos aí. Muito obrigada, Valdair. Você também. Gente, o Valdair, eu acho que ele queria perguntar alguma coisa, né, Manuxa? Ele queria perguntar uma coisa. Pode ser? Então pergunta, vamos lá. Vai lá, Valdair. Oi, Abraham. Paulo, tudo bem, toda. Eu queria saber o que a gente faz para unir essa galera que realmente tem o Brasil como foco principal, uma nação decente, valorosa, sabe? Que realmente significa alguma coisa para o maior aspecto, que é a família, né? E o pessoal, hoje em dia, só quer destruir a família a todo custo. Seja no mais básico da sociedade, na classe média. O pessoal faz tudo para destruir a família. Aí eu queria saber o que a gente pode fazer aqui de baixo para que isso não aconteça e que o Brasil seja realmente alguma coisa interessante dentro
do globo terrestre. Um abraço, Abraham, a todos. Pescador de homens. Pescador de homens, um por um. Um por um. Quantas pessoas você abriu os olhos? E quantas pessoas você abriu os olhos essa semana? Quantas pessoas você mudou a cabeça essa semana? Um por um. Uma pessoa. Quantas pessoas eu consegui impedir que fossem fazer lá no 8 de janeiro do ano passado? Se eu conseguir impedir 10 pessoas de estarem lá, eu já estou satisfeito. Um por um. Uma pessoa que você salvou uma pessoa. Um por um. Um por um. Em 8 de janeiro do ano passado, quantas pessoas, eu sei pelo menos uma que está aqui na sala, que talvez estivesse lá no 8 de janeiro do ano passado, desse ano, perdão. Estava em todas as manifestações, porque não estaria no 8 de janeiro. Então, veja, eu estou satisfeito, um por um, uma pessoa, pescador de homens, não interessa o número absoluto, interessa o que você fez, a diferença para uma pessoa. Dá para fazer um caminho diferente? Dá. O El Salvador era um país horroroso, horroroso. Em 6 meses mudou da água para o vinho. 6 meses da água para o vinho. Respondido, Adair. Feliz ano novo. Até o ano que vem, então. Sim, com certeza. Você respondeu da forma que a gente gostaria que isso tudo acontecesse. Feliz ano novo para todos. Obrigada pela participação, Valdeir. Você é sempre bem-vindo. Manuxa, você não terminou ainda sua fala, né? Não, só queria fechar uma coisinha assim rapidinho. Quando o Abe disse, eu não faria disso, eu não ficaria naquela companhia, porque não está alinhado com meus valores. Quero dizer para vocês que isso está no Manifesto Conservador. Tá? Isso foi discutido no Manifesto Conservador. De você, o que é que você traz para contribuir para a sociedade? Abe, brigadão. Brigadão mesmo. Eu que agradeço. Beijo grande. Eu que agradeço, May. Que Deus abençoe Beijão no coração. seu filho, Amém. Que guarde, proteja, que seja um tempo maravilhoso. E depois você conta as novidades. Um beijo grande. Amém. Deus. Obrigado. Bom, eu também quero te agradecer, Abe. Muito obrigada. E vou fazer a oração, vou tentar fazer bem rápido para você já sair com o Telzinho. Bom, as minhas orações hoje são para cada um de vocês que está aqui na sala, os que passaram, já saíram, seus familiares. De forma especial, peço para que essa viagem seja uma viagem ótima para o Abe, que o Senhor guarde ele e o Theo nessa viagem. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Para nós católicos, hoje é dia dos santos inocentes, daquelas crianças que foram mortas, né? Na sanha de matarem nosso Senhor Jesus Cristo, aquelas criancinhas que foram mortas, hoje é o dia delas, que elas, os anjinhos, sejam a proteção das nossas crianças, que infelizmente é bem possível serão obrigadas a tomar experimentos no próximo ano, infelizmente, mas que os santos anjos, que os nossos santos inocentes protejam os nossos inocentes de hoje. Abe, muito obrigado, que Deus te abençoe, Nossa Senhora te proteja, o Espírito Santo te guie, uma viagem maravilhosa para você e para o Theo, fica com Deus. Beijo. Obrigado, Andrew, um beijo para todos, até o ano que vem, fiquem com Deus.